Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração da família. Juntos, nós, como família de Cristo Jesus, juntos, lá, louvando e dando glórias a esse Deus que faz milagres nas nossas vidas. Né? E nós convidamos a todos a participarem também da Rádio Vineyard, uma rádio por internet. Então, entra lá no sítio www, no site www.radiovineyard.net e lá na tela, você clicando no botãozinho ali do play, você já vai ter música, louvores, palavras, 24 horas por dia, 7 dias por semana, imagina, e em várias línguas, em português, espanhol, italiano, todo ser que respira louve ao Senhor. E nós, juntos, como corpo de Cristo, queremos estar intercedendo por seu pedido de oração. Todo mundo tem um pedido de oração, né? Então, venha compartilhar com a gente para que nós possamos estar juntos orando por esse teu pedido, clamando por esse, por esse seu pedido. E entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e mande o seu pedido. Nós estamos aqui prontos a interceder juntos com o seu pedido de oração. Tem um link. Aí, aqui na rádio também tem um link. Não esquece, eu já estava esquecendo, tá vendo? Pedido de oração, mas se você clicar nessa frase, pedidos de oração, já abre uma página também. A continuação da página, você vai ver que tem lá para você escrever o seu pedido de oração. Então, não tem desculpa. Nós estamos aqui juntos como corpo de Cristo, intercedendo, pedindo, clamando e também para fazer o que Deus tem de propósito na vida de cada um de nós. Então, ajude-nos a poder transformar vidas. Nós somos instrumentos na mão desse Deus Todo-Poderoso. Então, venha com a gente também. Se você tem a sua ideia, uma contribuição, um trabalho, alguma coisa diferente para que Habilidade, possamos, né? umas habilidades diferentes, vem, fale com a gente, participe. Participe desse ministério que não é só nosso aqui, mas é um ministério de todos nós, para que possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Seja muito bem-vindo. Amém? Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que a paz do Senhor esteja sobre tudo aquilo que você colocar a sua mão. Hoje nós somos bombardeados por muitas informações, né? Temos muitas informações. E muitas delas são fake news, muitas delas são informações que não são verdades, inclusive sobre a nossa vida espiritual, né? Uma palavra que usam muito é sobre a espiritualidade. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Isso aí me traz um pouco lembranças ruins, então eu não gosto muito. Eu prefiro falar da nossa vida espiritual, né? Mas, tratando do nosso lado espiritual, recebemos muitas informações sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, como eles atuam, o fim do mundo, profecias, muita coisa que nós queremos saber, que nós queremos entrar mais a menudo e ter isso aí mais, um conhecimento um pouco mais profundo. Mas, na verdade, para que você precisa desse conhecimento? Nós temos que entender que quando nós aprendemos alguma coisa, ela tem que servir para alguma coisa. Então, a gente recebe esse monte de informações, mas a pergunta que fica é: essas informações são verdadeiras? Nós temos aí as redes sociais, nós temos aí vídeos que todo mundo grava, né? Coisas boas, coisas ruins, né? Mas será que essas informações são verdadeiras? Vemos pessoas hoje que se declaram cristãs, pessoas que se declaram que têm a Jesus na sua vida, que têm a Deus, mas não vivem como Cristo nos ensina. Na verdade, eu só posso dizer que eu sou cristão se eu tenho as características de Jesus na minha vida.
ou se eu estou buscando ter essas características, ou se eu estou nesse processo, que a gente já falou diversas vezes aqui, nesse processo de transformação de vida. E o Senhor nos traz hoje uma palavra para nós avaliarmos, você e eu, avaliarmos como somos como cristãos. Como é que a gente atua como cristão? Como é que você e eu somos cristãos? E a palavra que o Senhor nos traz hoje é: ser cristão é. O que é ser cristão? Como deve ser o comportamento de um cristão? Você sabe? Como deve ser o dia a dia do cristão? Você sabe? Analisando a carta que Paulo manda a Tito, que Paulo escreve para Tito, um pouquinho mais de atenção. Tito é um livro muito pequeno, tem 3 capítulos somente, mas é uma carta maravilhosa. Quando você tem um pouquinho mais de atenção nela, você vai ficar maravilhado, assim como eu fiquei, quanto ao que ela nos ensina, quanto aos ensinamentos tão profundos que tem nessa pequena carta, né? Como eu falei, são apenas 3 capítulos, mas fala exatamente tudo o que precisamos saber para que nós sejamos cristãos. Essa carta nos leva a termos uma postura diante de Deus, diante da sua palavra. Porque, na verdade, quando você diz que você é cristão, é o teu comportamento junto ao Senhor. É o teu comportamento segundo a palavra de Deus. Então, nós temos que ver isso aí. Nos leva a ter um envolvimento um pouco mais com esse Deus. Abra sua Bíblia e vamos ver o que diz Tito. Abra sua Bíblia lá em Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Ou seja, Tito tinha um problema. Paulo mandou Tito a Creta e lá tinha um problema. Quando ele fala aqui no capítulo 1, versículos 10 e 11, existe o que? Insubordinados. São aquelas pessoas que não se submetem àquilo que Deus deseja. Aqueles que falam demais, aqueles que têm muita conversinha, muito blá, blá, blá. Aqueles que são enganadores. Aqueles que enganam para tirar proveito para si, que distorcem a palavra. Por isso a gente começou falando que a gente recebe muita informação. Ok, e para que nós recebemos esse monte de informação? Enquanto nós nos calamos em nome de uma ética, uma falsa ética muitas vezes, em nome de um bom senso, Paulo fala a Tito que diz que há muitos sem ética. Isso. Muitos sem ética. Isso quer dizer muitos insubordinados, muitos faladores, muitos frívolos, aqueles que pensam que são cristãos, mas que agem como cristãos, mas que não são. Há muitos que enganam, que nós devemos tapar-lhes a boca. Isso, se você pega mais ou menos ao pé da letra, você vai querer achar que tem que dar um tapa-boca. Não.
Nós vamos ver como é que isso aí acontece. Isso não é somente para aqueles dias de Paulo, mas está bem presente nos dias de hoje. Como está o nosso testemunho? No Brasil, nós terminamos essa semana, né? O carnaval. E você, como cristão, qual foi o seu testemunho no carnaval? Estamos sendo verdadeiros cristãos? Ou somos cristãos conforme a banda toca? Ou somos cristãos conforme nos convém? Vejamos 3 pontos para verificarmos o que é ser um cristão. O primeiro deles, nós não devemos ficar calados. A gente não deve simplesmente fechar a boca e achar que está tudo certo. Veja o que Paulo fala em Tito, capítulo 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, esse versículo é muito profundo. Esse versículo diz que devemos reter firmes a fiel palavra. Que sejamos poderosos nessa palavra. Não poderosos de poder, de subjugar as pessoas, mas nessa palavra. Tanto para demonstrar na sã doutrina, para você encaminhar as pessoas na sã doutrina, como para convencer os que são contra ela. Ou seja, nós não devemos nos calar, e muitas vezes nós ficamos calados por conveniência. Ah, sabe por quê? Porque eu quero estar bem com essa pessoa. E a pessoa está falando um monte de asneira, um monte de coisas fora daquilo que são os ensinamentos de Jesus. E nós estamos coniventes. Veja o que Paulo fala aqui em Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito é bem claro aqui, Paulo, né, escrevendo a Tito, ele é bem claro aqui. As coisas são puras para os puros. É. Para os impuros e descrentes, nada é puro, porque estão corrompidos. Muitas vezes você e eu nos deixamos levar pelas coisas desse mundo, nos deixamos levar por fantasias desse mundo e acabamos nos corrompendo. Corrompendo a verdade que o Senhor coloca sobre a nossa vida, corrompendo a verdade do Evangelho de Jesus. É isso que vivemos hoje, onde a verdade do Evangelho é corrompida. Corrompida pelos hábitos impuros, corrompida por aquelas pessoas que são aproveitadoras, que querem se aproveitar. Você já deve ter ouvido dezenas ou até mesmo centenas de vezes, né? Aquele líder religioso que fala assim: olha, se você precisa de um milagre, vem aqui, traz o seu dinheiro, que o milagre vai acontecer. Como se você e eu pudéssemos comprar o milagre de Deus. São esses aproveitadores, são esses gananciosos. Né? O evangelho é corrompido por aqueles que são os verdadeiros anticristos. Porque anticristo, vai ter o anticristo do final dos tempos, mas o anticristo é todos aqueles que se opõem à verdade de Jesus. Então, eles são anti-Jesus, então são anticristos. Eles não desejam a salvação das pessoas, eles desejam só estar bem.
Eles desejam só que eles estejam ganhando. Pessoas que estão na igreja, pessoas que estão em nossa comunidade, pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem o evangelho. A forma melhor de se pregar o evangelho é através da nossa vida. Quando você e eu vivemos o evangelho de Jesus, é melhor do que você ficar falando. É melhor você viver e não falar do que você falar e não viver. Por quê? Porque a tua vida, ela vai pregar mais forte do que a tua palavra. A tua vida vai falar mais forte para as pessoas, na vida das pessoas, do que aquilo que você fala. Porque, na verdade, a gente fala muita coisa, né? A gente fala muita coisa. Agora, veja o que Paulo fala em Tito. Abra sua Bíblia aí em Tito, capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse termo abominável é pior que desprezado, é pior do que não quero. Abominável é que, olha, eu não posso nem imaginar. Então, eles são abomináveis. Dizem que conhecem a Deus, e muitos até conhecem. Nós conhecemos pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, mas eu conversava com uma pessoa essa semana e falava justamente isso com ela. Falava assim, olha, Deus ele te dá todas as ferramentas para que você possa ir para o céu, para que você possa servir a Jesus. Ele te dá todas as oportunidades. Só que tem uma coisa que ele não faz. É você tomar a decisão. Você tem que decidir. Ah, pastor, você me diria, né? Ah, pastor, mas não tem o Espírito Santo que convence. Isso, o Espírito Santo convence quem deseja ser convencido. O Espírito Santo convence aquele que está buscando a verdade. Se você quer continuar sendo enganado, dizem que conhece a Jesus, mas não tem vida. Não tem vida com esse Deus. Ah, mas sabe, eu faço muita filantropia, eu ajudo muita gente. Querido, isso não é vida com Deus. Isso é uma demonstração da tua fé, mas isso não é vida com Deus. O seu comportamento o condena. Você é condenado por aquilo que você fala, por aquilo que você vê, por aquilo que você vive. Você é condenado. De que me adianta ser bom se não sou corajoso bastante para defender esse evangelho? Ah, mas eu sou um cara legal, eu sou até legalzinho, né? Vai falar legalzinho, mas você não tem coragem. Você é um covarde. Você não quer viver esse evangelho. Conhece a Deus, conhece a palavra, mas você decidiu não viver isso. E eu só posso viver esse evangelho através da minha vida, através das minhas atitudes, através do meu posicionamento. Quando eu tenho atitude, quando eu tenho posicionamento, né, eu não estou me calando diante do que estão fazendo, diante do que estão falando. Ah, pastor, mas eu tenho que brigar com todo mundo. Não, você não tem que brigar com ninguém. Você não tem que brigar com ninguém. O que você precisa é não se calar. O segundo ponto que a gente aprende nessa carta de Paulo a Tito é como nos comportarmos. Como é o nosso comportamento? Como é que a gente está andando? Como é que a gente está se vestindo? Como é que a gente está tratando as pessoas? Como é que nós estamos falando com as pessoas? Como é que tem sido a nossa forma de falar? E Paulo fala aqui em Tito, capítulo 2, versículo 1.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que convém à sã doutrina? Ô, pastor, aí é difícil, né? Se você ler todo esse capítulo 2, você vai ver que Paulo fala, né? Ele nos ensina como devemos nos comportar, como deve ser o nosso comportamento. Aliás, todo o livro de Tito, são 3 capítulos só, e eu te convido a você ler esses 3 capítulos e ver que beleza, que maravilha. Pode ser que você se sinta um pouco incomodado pelas verdades que estão ali, mas aquilo é o que se passava lá em Creta e passa hoje aqui. Esse é o mundo. Todo o capítulo vai exortar e estão. Todo o capítulo 2 vai exortar você e eu. Então não adianta ser bonzinho. Não adianta ser legalzinho. Não adianta ser ético. Ficar bem com todo mundo. Não, eu quero estar bem com todo mundo. Ó, já começou errado, porque nem Jesus conseguiu que todos gostassem dele. Nós já falamos aqui em uma das pregações, nós falamos sobre você ser aceito. Está aqui no YouTube, você pode buscar aí, você vai achar. A sua aceitação, não, eu quero ser aceito, todo mundo quer ser aceito. Mas não adianta você ser aceito pelo mundo e ser desprezado por Deus. Você e eu não vamos conseguir aquilo que Jesus não conseguiu devido ao livre-arbítrio, devido à livre escolha que você e eu temos, que é todo mundo gostar dele. Não adianta a gente querer ser queridinho de todos. Mas, na verdade, todo mundo gosta de mim, acha que eu sou um cara fabuloso, fantástico, competente. Mas, diante de Deus, eu estava vendo um vídeo essa semana, um videozinho rapidinho essa semana, e ele falava assim de todas as coisas. Aí eu até eu repostei no meu TikTok, né? Se você for lá, você vai ver o videozinho lá. Que ele falava de todas as pessoas que passaram, artistas famosos que passaram. E ele falava também que cada um decide depois da morte para onde vai, né? Ou seja, você decide antes da morte para onde você quer ir. Se você quer viver com Deus ou se você quer viver sem Deus. E ele mostrou o que é viver com Deus e o que é viver sem Deus. É um videozinho curto, tem acho que 2 ou 3 minutinhos só. Mas é algo assim que você tem que decidir. Nos dias de hoje, as coisas acontecem do mesmo jeito que aconteceu em Creta. Quando Paulo fala com Tito, veja lá em Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ou seja, o que estava acontecendo lá em Creta? Devia estar uma bagunça. Devia estar uma bagunça. Porque Paulo escreve aqui e fala: olha, eu te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas. E Deus fala para nós que nós temos que ter as nossas coisas em ordem. Deus é um Deus de ordem. E nós queremos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Ah, vai desse jeito aqui mesmo. E, na verdade, o melhor tem que ser feito para ele. Mas Paulo mandou Tito, que tinha uma missão, colocar ordem, colocar ordem nos irmãos daquele lugar. Ele tinha uma missão. Uma missão para que escolhesse homens que pudessem ser constituídos presbíteros.
Homens com qualidades excelentes, qualidades ótimas, qualidades boas. Um monte de requisitos que não se observa hoje, é verdade? Muitas igrejas estão separando aí presbíteros, diáconos, até mesmo pastores, que não se encaixam nisso. Se a gente for lá em 1 Timóteo capítulo 2, vai ver quais são os pré-requisitos para que você e eu possamos exercer uma função dessa. A escolha não deve ser por amizade, né? A escolha não deve ser porque você é o mais querido, ou por afinidade, ou por parentesco. E sim, a escolha deve ser por oração. Por oração e por dedicação à obra do Senhor. E Paulo vai um pouco mais adiante. Abra sua Bíblia lá em Tito, capítulo 2, versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ele fala que exorta e repreende também com toda a autoridade. Essa autoridade não se deve ter medo. Não se deve ter medo. Quando você segue o Evangelho de Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus e começa a viver esse Evangelho, você recebe o poder de Deus, que não é seu, é de Deus. E ele vai emanar através da sua vida. E ele vai sair através da sua vida. Não é? Você não deve ter medo de se expor. Ah, o que é que vão pensar de mim? Querido, eu penso o que quiser. O que isso vai mudar na tua vida? Você não deve ter medo de se posicionar sempre a favor da verdade. Né? Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente vê aí muito cristão com meias verdades, com mentiras, com... Não, deixa quieto, deixa aí, não vamos mexer nisso agora. Como se tivesse tudo bem. Esquecemos que Deus honra aqueles que estão do lado dele. Esquecemos disso. Ah, pastor, quer dizer então que eu tenho que sair brigando? Não, você não tem que brigar com ninguém, de novo. Estou te falando isso de novo, você não tem que brigar com ninguém. A tua vida e a minha vida tem que ser uma vida de oração, uma vida de joelho no chão, uma vida buscando do Senhor a direção, buscando do Senhor a sabedoria e o discernimento. E na hora que você tem que falar, ele vai colocar palavras na tua boca. Na hora que você não tem que falar, ele vai fechar a tua boca. Eu posso dizer, porque eu gosto de falar muito, né? Eu falo demasiado, né? A Chininha está até botando a mão na cabeça aqui, que eu falo demais. Eu gosto de falar, né? E muitas vezes eu quero falar determinadas coisas e o Espírito Santo não permite. Mas, pastor, muitas vezes você está querendo dar um testemunho, muitas vezes é um testemunho, mas o Espírito Santo diz, não. Por que que é? Ah, porque a pessoa não merece. Não sei por que que é. Mas uma coisa eu sei, né? Que se ele falou para não fazer, não faz. Não faça. Por quê? Porque é o melhor. E o terceiro e último item que eu queria falar com você, que Paulo fala nessa carta a Tito, é nossa forma de viver. Como tem sido a nossa forma de viver? Como é que eu tenho vivido? Abre aí a tua Bíblia em Tito, capítulo 3, versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Esse capítulo 3 também é tremendo, né? Esse capítulo 3 nos mostra como nós éramos. E nos diz como devemos viver. E nos diz como nós devemos ser. Não difamem a ninguém. Você já viu cristão fofoqueiro? É a coisa mais ridícula que tem.
coisa feia, uma coisa triste. Não difamem a ninguém. Sejam cordatos. Você já viu cristão que é um cavalo? Ah, não fala comigo! Já viu isso? Pois é. Não cordatos. Não, pastor, mas sabe o que é, pastor? É que eu sou sincero. Pois é, você pode ser sincero sem ser um cavalo. Você pode ser sincero com educação. Eu posso dizer para você que eu tenho aprendido isso aí, né? Porque eu sempre fui muito sincero. Só que a sinceridade não representa você falar de qualquer forma para ferir a pessoa. A tua sinceridade não pode ir com aquele desejo ardente de ferir a pessoa. A tua sinceridade tem que ir de uma forma de esclarecer. Somente isso. Diz que devemos estar preparados para toda boa obra. Temos que estar dispostos a exercer o chamado que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. A exercer o propósito. Você tem um propósito. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Você não veio aqui porque teve um grande boom, né, na Terra. Você não veio aqui porque as enzimas se cruzaram. Não, você veio aqui pela criação do Deus Todo-Poderoso. Então você tem que estar disposto a isso. Disposto a servir a esse propósito de Deus. Porque, na verdade, nós estamos aqui nessa vida passando por ela. Né? Então, como é que você chegou? Sem nada. E como é que você vai? Sem nada. Né? Então, não adianta todo o meu orgulho, toda a minha arrogância, toda a minha prepotência, todo o meu dinheiro. Isso não adianta nada. Porque você não vai levar nada. Nada de nadica. Então, nós estamos passando por aqui. E essa passagem por aqui é uma preparação para a nossa eternidade. Como eu falei, né, naquele videozinho que eu vi, você vai decidir onde você quer passar a eternidade. Com Deus ou sem Deus. E nós temos que viver uma vida diferente. Diferente do que o mundo vive. Né? Eu conversava com uma pessoa essa semana e a pessoa falava assim, não, pastor, porque eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro. Eu falei, ganhar dinheiro é bom, mas olha, você tem 3 filhos, curta os seus 3 filhos, cuide da sua esposa. Não, pastor, mas se eu faço isso, eu não tenho tempo de ganhar dinheiro. Eu falei, pois é, então você está invertendo os valores. Por quê? Porque o dinheiro você pode conquistar com a família, certo? Mas a família você não conquista com dinheiro. Teus filhos vão crescer e você vai perder a melhor fase deles. E aí? Veja o que Paulo fala em Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação. Ou seja, a nossa forma de viver, fiel é a palavra. Se você vive na palavra, tenha segurança nisso. Tenha segurança nessa palavra. A palavra de Deus jamais vai te deixar na mão. Creia nisso. Fale com firmeza, com convicção e viva com autoridade. Viver essa palavra com autoridade, sem medo de agradar ou não as pessoas. Sem medo das pessoas acharem que, ai, sabe o que é, pastor? Essa pregação foi maravilhosa. Querido, não fala para mim que essa pregação foi maravilhosa. Por quê? Porque a palavra que Deus dá, ela começa a tratar primeiro a minha vida, depois a sua vida. Não, pastor, mas você foi maravilhoso. Não, eu não fui maravilhoso. Eu fui um servo de Deus, que foi usado por Deus e acabou. Toda honra, toda glória seja o nosso Deus. Então, com autoridade, você vai falar.
Você não vai falar para que as pessoas ouçam somente o que interessam para elas. Elas estão interessadas. Não. Você vai falar aquilo que o Senhor coloca no teu coração. E Paulo continua aqui, em Tito capítulo 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Devemos ter sabedoria e discernimento. Evite discussões insensatas. Nós passamos o ano passado por um período de eleições e política, e jamais eu falei aqui sobre qual seria a minha posição. Mas algumas pessoas em off me perguntaram, oh, pastor, o que que... E eu declarei a minha posição. E aí as pessoas simplesmente se indignaram, porque a minha posição não era a posição delas. Elas não tiveram o respeito de aceitar a minha posição e continuar andando comigo. O que elas fizeram? Me tiraram do WhatsApp, olha, eu não quero mais. Ok, perfeito. Não tem problema. Aqui Paulo está falando para a gente não entrar em discussões insensatas. Devemos ter sabedoria e discernimento, evitar esses blá 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 que não nos levam a nada. A nada. Não importa qual é o time que você torce, não importa qual é o partido político que você segue, isso não vai levar a gente a nada. Agora, o que importa é o Deus que você serve. O que importa é quanto desse Jesus tem marca na sua vida. É isso que importa. Nós temos que estar preocupados em pregar e viver essa palavra. Viver a cada dia. Não é só de domingo, ou só quando a gente vai na igreja. É viver a cada dia. E Paulo fala aqui, em Tito capítulo 3, versículos 10 e 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Aqui Paulo está falando da igreja lá de Creta, que existia pessoas que tinham facções, que tinham partido. Não é? Isso acontece em muitas igrejas, em muitas comunidades, onde eu pertenço a um grupo ou não ou pertenço a outro grupo. E esses dois grupos, eles são antagônicos, esses dois grupos não se juntam. E esses dois grupos, eu creio até que não servem ao mesmo Deus, porque se servissem, não ia ter facção, né? Então, evita falar de posições. De posições, se eu pertenço a esse partido político, ou aquele partido político, se eu torço para esse time de futebol, coisa que não vai, como a gente diz no bom português, né? Não fede nem cheira. Né? Então, isso aí não vai mexer com a nossa vida, não vai acrescentar absolutamente nada. Nós devemos sempre estar apoiados na Bíblia. E aqui ele fala, né? Se você está numa comunidade, você falou 2 vezes e não resolveu, essa pessoa está pervertida. Ela está fora da palavra? Está fora da palavra, então ela está pervertida. Ela vive no pecado. Então deixa Deus fazer a justiça com ela. Fica firme na palavra de Deus. Devemos ter claro que Deus deseja que todos se convertam, que todos se ajustem, principalmente aqueles que o servem, aqueles que ele tem um chamado, que ele tem um propósito, como os pastores, presbíteros, diáconos, os obreiros da igreja, os líderes que são separados para alguns trabalhos, né?
até mesmo as ovelhas. Deus deseja a nossa conversão. Cuidado com o que você ouve, com aquilo que você fala. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado você que gosta de piadinhas e mensagens subliminares. No teu WhatsApp, no teu Facebook, nas redes sociais. Coisas que são maliciosas. Coisas de baixo calão. Com gírias torpes. Cuidado com isso. Por quê? Porque se você e eu somos cristãos, nós temos que ter a mente de Cristo e nós temos que ter nosso vocabulário completamente corrigidos. E veja só o que Paulo fala para nós. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma bobaginha, nenhuma brincadeirinha subliminar. Você tem que tomar consciência de que você é um referencial para outras pessoas. A tua vida é um exemplo de vida cristã para outras pessoas. Como é que tem sido a tua vida? Como é que tem sido esse exemplo para outras pessoas? Se você ainda se encontra, você ainda que nos vê aqui, você não é cristão, mas deseja ser um cristão a partir de hoje. Deseja entregar a sua vida para Jesus. Você deseja isso? Feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Entrego minha vida nas tuas mãos. Porque eu quero ser. Porque eu quero ser. Um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Limpa os meus pecados. Limpa os meus pecados. Purifica a minha mente. Purifica a minha mente. Esteja comigo. E esteja comigo. Todo o tempo. Todo o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que já tem Jesus, mas ainda não tem vivido o Evangelho de Jesus. Você conhece de ouvir falar, mas você não vive. Não tem se comportado como um verdadeiro cristão. Mas, na verdade, você deseja mudar essa história e deseja viver o verdadeiro Evangelho de Jesus a partir de agora. Você quer isso para a tua vida? Se você quer, fecha os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Deus presente, é Deus que vê e que nos sonda. É Deus que está conosco, Pai. E agora, Senhor, eu quero pedir, Senhor, pela minha vida e pela vida de cada um que está nos vendo, que está nos ouvindo, Senhor. Ah, Senhor, que não tem vivido o verdadeiro evangelho. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Perdoa, Senhor, aqueles que não estão vivendo esse evangelho, aqueles que estão uns cristãos camuflados, Pai. Nos perdoa e ajuda-nos, Senhor, a termos essa transformação na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa experiência profunda contigo. Fala conosco, Pai. Fala conosco. E usa-nos, Senhor, como tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, você que fez essa oração por primeira vez, né? Vem com a gente e a gente vai ajudar você nesse caminhar com Jesus. E você que já tem a Jesus, mas não tem vivido esse evangelho, mas tem dúvida, vem com a gente também. E nós vamos juntos desvendar todas essas dúvidas. Não que a gente saiba tudo, mas
A palavra está aí, a gente vai buscar na palavra. Então, eu te convido a estar com a gente, né, nos nossos estudos bíblicos, que a gente está estudando a Bíblia toda quinta-feira, e nós estamos falando sobre os milagres, né? Já estamos na versão 6, já fizemos a versão 6 e vamos para o capítulo 7. É isso aí. Vamos para o capítulo 7. Então, vem com a gente. Vem conhecer um pouco mais desse Deus, um pouco mais desse Jesus, um pouco mais do que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da unção, do poder e da graça do Senhor. Fica na paz. Tchau, tchau.